Então, vamos lá. O que são as aberrações cromossômicas estruturais? É quando acontece, não é uma questão numérica, não é um cromossomo a mais, um cromossomo a menos. É quando o cromossomo perde um pedaço, quando ele ganha um pedaço a mais, quando ele troca, quando ele tem uma deleção, quando tem uma translocação, entendeu? Então, as alterações cromossômicas estruturais são mudanças que afetam a morfologia do cromossomo. Então, elas podem, o cromossomo ele pode perder um pedaço, ele pode ganhar um a mais. Nós temos 3 tipos. É simples, gente. A deleção, duplicação, inversão e translocação. Aqui embaixo tem algumas fotos de algumas aberrações cromossômicas estruturais. Não existe uma... como é que fala? Isso acontece muito, inclusive, e nem todas são ruins, tá? Nem todas as aberrações cromossômicas estruturais trazem algum malefício. Aqui tem algum exemplo de algumas síndromes, assim, que causam, ó. Na verdade, às vezes ele nem tem nome, porque ela é tão aleatória, tem tantas possibilidades, que eles só dão alguns exemplos, ó. Essa aqui é a cri do chat, que é uma bem famosa, que é chamado de síndrome do miado de gato. Essa aqui é a Wolff-Schistrom, que é outra síndrome, Langer-Jaindon, e tem a Meiler-Dicker, são outro tipo de síndromes, tá? Então, o que acontece? Vamos ver aqui um pouquinho sobre as partes do cromossomo. Então, a gente tem o centrômero, que fica aqui no meio, que eu falei um pouquinho para vocês. Temos as cromátides irmãs, que é e aqui temos os braços. Gente, isso aqui é um cromossomo duplicado. O cromossomo normal, ele é só uma barrinha. Quando ele se duplica, ele fica em 2, tá? Beleza? Um com o outro, ele forma um par. Aí, ele duplicado, ele fica 2, um par com os 2 duplicados, entenderam? Tá? Então, nós temos as cromátides irmãs, que é isso aqui, uma cromátide, aqui é outra cromátide. E o braço, né? E aqui o centrômero, tá? O que é a deleção? É quando, na hora da divisão, a perca do material genético. Falta um pedaço. Na hora da divisão, alguma coisa acontece que um bracinho fica sem um pedacinho, tá? A duplicação é a alteração cromossômica estrutural, em que há uma repetição do material genético. Então, acontece, quando a gente voltar aqui, ó, o cromossomo ele é formado por várias faixazinhas, que são genes, lembram? Então, acontece desses genes se duplicarem, entendeu? Mais de uma vez, assim. Então, é uma duplicação, então, uma mutação. Pode ser que tenha alguma explicação, alguma implicação fenótipa ou não, né? A inversão, o que acontece em inversão? É quando, por exemplo, aqui, ó, na hora da divisão, era para ficar assim. Então, nós temos aqui, né? Cromossomo cheio de gene. Então, o gene vem aqui, aí só que na hora do gene, a gene A fica aqui, o gene B fica aqui, ele inverte, troca de lado, entendeu? Então, inversão, tá? Então, a gente tem 2 tipos de inversão, a pericêntrica e a paracêntrica. A pericêntrica, a região invertida do cromossomo envolve o centrômero. Então, é uma inversão que acontece aqui, ó, nessa região do meio. E a paracêntrica é que quando não ocorre nos braços, nas cromátides, não no centrômero. Beleza? Então, aqui tem um desenho para explicar, ó, gente. Deleção, eu perco um pedaço, ó, dos meus genes, ó. Sai fora um pedaço. Duplicação, eu tenho 2 vezes, ó, era para ter essa sequência de genes acontecer uma vez. Foi duplicado, tem 2. Entendeu? E a inversão é porque a sequência de gene era para ser A, B, C e D. No cromossomo duplicado saiu errado. Sai C, D, A, B, entendeu? Então, inversão, duplicação e deleção. É uma aberração estrutural. Afeta a estrutura do cromossomo. Esse indivíduo vai continuar tendo 23 pares de cromossomos. Ou 46 cromossomos, né? Ou 23 pares ou 46. Ele não vai ter 24 pares, ou 45 cromossomos, ou 46 cromossomos, ele não vai ter. Ele vai ter 23, mas ele vai ter problemas estruturais no seu cromossomo. Entenderam? Ele não afeta o número de cromossomos. Entendam isso. Principal diferença.
principal exemplo mais conhecido é a síndrome do miado de gato. É um exemplo de deleção, tá? A síndrome, ou chamado também cri do chat. Foi originalmente descrita em 63 pelo Dr. Lejeune da França. Essa síndrome recebe o nome pelo fato de seus portadores possuírem um choro semelhante ao miado de gato. A criança, o bebezinho, ele tem um choro de miado de gato. Essa síndrome é uma anomalia cromossômica causada pela deleção parcial, quebra do braço curto do cromossomo 5, ó. Lá no cromossomo 5, olhem aqui, ó, não tem alteração no número de cromossomos, tá bom? Existe um pedaço a menos, tá? Também chamada de síndrome 5P menos, tá? A estimativa é que essa síndrome afeta cerca de 1 em 50 mil casos de crianças nascidas no mundo e 1% dos indivíduos com retardamento mental. Pela primeira vez aqui, a gente vê alguém citando uma característica de comportamento, tá? Então, essa síndrome causa um retardo mental. As outras também causam, mas aqui está citado. Essa síndrome, da maioria das vezes, não é herdada dos pais, aproximadamente em 85% dos casos resulta em novas lesões. Por que ela não é herdada dos pais, pessoal? Porque ela não está no cromossomo sexual, no cromossomo 23. Ela está no cromossomo 5. Entenderam? Então, não é herdada no cromossomo, não tem nada. Então, vocês podem ter um filho e podem ter um filho, independente da tua condição genética. Beleza? Então, não é uma síndrome de origem sexual, de origem do cromossomo sexual 23, tá? Diferente da Klinefelter, tá? Diferente da Turner, mas não quer dizer que é herdada, tá? Enfim, pode ser que sim e pode ser que não, tá? Aqui, ó, características, eles têm essa formação do rosto em comum, salientada. Bebês, choro alto e longo ao nascer. O choro dos recém-nascidos faz lembrar miado de um gatinho. Peso baixo ao nascer, cabeça pequena, microcefalia, rosto redondo, olhos espaçados. Ponte nasal baixa e desenvolvimento retardado. Beleza? Então, aqui, algumas fotos, tá? Aí nós temos a translocação, tá? O que é translocação? É uma alteração cromossômica estrutural em que ocorre a incorporação de uma porção cromossômica de um cromossomo não homólogo. Vamos lá. O que acontece? Na duplicação, que a gente viu lá na meiose, na mitose, quando um cromossomo se duplica, tá? Ele vai se duplicar, vai ficar 2 cromátides, certo? Essas cromátides, acontece uma troca de gene entre elas, um passa para o outro, que a gente chama de crossing over. É ótimo, é bom para a variabilidade genética. Mas existe um processo chamado de translocação, que é quando acontece essa troca de material genético, mas não é entre os cromossomos homólogos, que foi dividido, é em um outro par. Então, por exemplo, eu tenho o cromossomo do par 1 e o 2, por exemplo. Aí o 1 se duplica, o 2 se duplica. Entre eles aqui eu tenho crossing over. Agora, se eles trocarem material genético aqui, eu vou ter translocação. Entenderam? A translocação, qual a diferença entre translocação e crossing over? Translocação não é em cromossomos homólogos, crossing over é em cromossomos homólogos. Então, nós temos 3 tipos, a recíproca, não recíproca e a robertsoniana. Recíproca, quando um troca com o outro, um recebe do outro, é recíproco. Não recíproco, quando um passa do outro, mas não recebe, só transfere um fragmento. E a robertsoniana acontece entre cromossomos acrocêntricos, onde se observa um braço muito maior que o outro em razão da proximidade do centrômero com a extremidade de um dos braços. Nesse caso, um cromossomo perde seu braço longo e o outro seu braço curto. Então, o que acontece? O cromossomo, um cromossomo duplicado, ele tem braços curtos e braços longos. Um perde o curto, um perde o longo, entendeu? Mais ou menos é isso. Tem uma translocação, um ganha e o outro perde, mas não é o mesmo pedaço, entendeu? É diferente. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, então a gente tem 2 cromossomos, tá? Por exemplo, aqui pode ser o 1 e aqui pode ser o 2. Esse aqui, ele passa um pedaço para esse e esse passa um pedaço para esse. Então, ó, esse aqui vai ficar com um pedacinho desse e o outro vai ficar com um pedacinho desse. Translocação recíproca, beleza?
Bom, é isso. Não tenho exemplos de síndrome de translocação aqui para vocês, não encontrei nenhum. A única das aberrações estruturais, a mais famosa é essa aqui, que é a síndrome do miado de gato, tá? A síndrome aqui do chat. Se vocês encontrarem outras, fico muito feliz de vocês jogarem exemplos no grupo. Então, a gente finaliza aqui, vimos as síndromes numéricas e as estruturais. Beleza, gente?